Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. Confesso que fico até um pouco emocionado, porque já fazia um tempinho que eu não participava de um culto aqui no Recanto. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego, sou diácono da base e atualmente eu auxilio o pastor Davi no ministério na congregação da base Renascença. E como falei, estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com vocês aqui. Então já vai abrindo aí a sua Bíblia, que a gente já vai direto ao ponto. A gente tem um texto um pouco comprido, mas que a gente vai trabalhar dentro do tempo que a gente tem aqui. Você pode abrir aí em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. João capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos então hoje encerrar a série de mensagens Milagres de Jesus, e a gente vai falar sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós louvamos, glorificamos o Teu nome, Senhor, e Te damos toda a honra e toda a glória nesse momento. Te agradecendo, Deus, por essa noite que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui nessa casa, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para que saiamos daqui, Senhor, dispostos, motivados e conduzidos pelo Espírito Santo a viver para a glória do Teu nome. Eu oro para que Teu Espírito Santo seja o condutor de toda essa mensagem, Senhor, que será exposta aqui, e que Ele ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para ouvir a Tua palavra e para que possamos levar para as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que Te peço e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, Bíblia aberta aí em João capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ver então hoje o último dos 7 sinais que João relata em seu evangelho. Como a gente já vem trabalhando aí nos domingos, os milagres de Jesus, os sinais que Jesus vem fazendo e que João vem relatando no seu evangelho. Ele relata aí 7 sinais e tem um propósito específico. Também a gente já vem falando sobre isso, Qual é o propósito? É para que os seus leitores reconheçam Jesus como o Filho de Deus. Esse é o propósito principal desses 7 sinais. Então João vem mostrando esses sinais, mostrando o propósito e mostrando também as consequências desses milagres de Jesus. Na crença dos judeus, muitos desses sinais só poderiam ser feitos pelo próprio Messias. Então isso é muito importante a gente entender, porque quando João relata que Jesus fez esses sinais, ele quer comprovar para os leitores que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Além disso, no Evangelho de João também ele vai mostrar a humanidade de Jesus. Em muitos momentos o apóstolo vai mostrar como Jesus reage frente a alguma situação, vai mostrar como Jesus tem emoções em relação a algum tipo de acontecimento. Inclusive nesse texto de hoje a gente vai ver essa parte humana de Jesus também. Com isso, João comprova que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e viveu entre nós. E aí quando ele mostra isso, que Jesus é o Filho de Deus, ele mostra para os seus leitores que ele é aquele Messias que eles estavam aguardando. Por quê? Porque só o Messias seria capaz de realizar os sinais que Jesus realizou. Entre eles, a ressurreição de Lázaro. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema da nossa mensagem é a ressurreição e a vida. Eu não vou ler o texto todo agora, porque ele é muito grande e vai tomar muito o nosso tempo. Então eu vou lendo as partes e a gente vai expondo sobre essas partes, ok? Vamos começar então a partir do versículo 1. A versão que eu vou ler aqui é da NVI. Começa assim o texto: Havia um homem chamado Lázaro,
ele era de Betânia, do povoado de Maria e Marta e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Até aqui por enquanto. Jesus, nesse momento que ele recebe essa mensagem, ele está bem longe desse povoado chamado Betânia. No capítulo anterior, no capítulo 10, João vai relatar que Jesus e seus discípulos tiveram que escapar da fúria dos judeus. Eles estavam em Jerusalém e Jesus disse uma frase que despertou aí o ódio dos judeus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então ele disse: eu sou Deus. E isso despertou a fúria dos judeus, que não queriam reconhecê-lo como Messias. E aí eles foram para cima dele e dos discípulos para apedrejá-los. Então Jesus consegue escapar e vai com os discípulos para longe. Ele atravessa o Jordão e ele vai para uma região chamada Pérea, que fica mais ou menos a 40 quilômetros de Jerusalém. Essa distância de 40 quilômetros, naquela época, eles conseguiam fazer em um dia de caminhada. Então, se eles precisassem fazer uma viagem que tinha 40 quilômetros, normalmente eles levavam um dia inteiro caminhando. E a história vai começar com a apresentação de Lázaro. João vai trazer para a gente falando um pouco sobre Lázaro. Lázaro era de Betânia, o mesmo povoado de Maria e Marta. Esse povoado, Betânia, ele ficava bem pertinho de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. E aqui, da forma que João está falando, percebe-se que ele acredita que as pessoas que vão ler ou que vão ouvir essa mensagem dele já conheciam a história de Maria e Marta. Que história é essa? A história que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que é a história em que Jesus visita a casa das irmãs, Maria e Marta fica inquieta arrumando a casa, enquanto Maria fica junto com Jesus. Então, do jeito que ele está falando, ele está falando que de uma forma que ele já sabia que os leitores conheciam essa história. Então ele está dizendo, Lázaro morava em Betânia, o mesmo povoado que morava Maria e Marta. Mas aí ele vai trazer outra informação. Ele diz que Lázaro é irmão delas e que ele está doente. Aí no versículo 2 ele vai trazer mais informações sobre a família. Então, se a pessoa ainda não estivesse ali habituada, quem é Maria, Marta e Lázaro, ele traz mais informações. Ele vai dizer: Maria é a mesma que derramou o perfume em Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. E aqui é interessante, porque esse fato ainda não aconteceu. Esse acontecimento de Maria com Jesus vai acontecer depois que Lázaro ressuscitar. Jesus vai fazer uma nova visita à casa deles e lá vai acontecer isso. Mas aqui ele traz o acontecimento antes da ressurreição. Por que ele faz isso? Provavelmente porque essas informações já estavam disseminadas, né? Quando o apóstolo escreve o Evangelho, provavelmente todo mundo já sabia ali, as pessoas já sabiam do acontecimento de Maria e Marta, já sabiam da ressurreição de Lázaro. Então ele traz a informação só para trazer ali um contexto, mas isso só vai acontecer depois. Bom, começando então aqui a história, Jesus estava, como a gente falou, Jesus estava a 40 quilômetros de Betânia, onde estava Lázaro com suas irmãs. Ele recebe o mensageiro e o mensageiro chega com a mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. E olha que interessante isso, aquele a quem amas está doente. Isso mostra também a humanidade de Jesus, porque Jesus tinha amigos que ele amava. Então, quando alguém que a gente ama fica doente, naturalmente a gente fica preocupado, não é verdade? Então,
por esse recado que as irmãs mandaram, a gente consegue perceber que Jesus tinha uma proximidade com essa família. Por quê? Porque no recado diz que Jesus ama Lázaro. Então eles deviam ser muito amigos, né? Deviam ter ali uma proximidade mesmo. Mas o mais interessante é que as irmãs mandam um recado para Jesus, possivelmente porque elas tinham fé que Jesus poderia fazer alguma coisa para reverter aquela situação. Acho que foi no domingo passado alguns domingos anteriores, que foi pregado também aqui sobre a cura do filho do oficial, em que Jesus faz esse milagre à distância. Ele profere uma palavra e o filho do oficial é curado. Então Marta e Maria criam que Jesus poderia fazer alguma coisa para curar o irmão. É por isso que elas mandam um recado para ele. Ele poderia voltar para curar Lázaro, ele poderia curar Lázaro à distância, mas o mais importante aqui é que elas tinham certeza que ele poderia fazer alguma coisa. Elas tinham fé em Jesus, e ele poderia fazer. É importante aqui a gente observar a atitude dessas irmãs, porque elas tinham fé que Jesus poderia curar o seu irmão, mesmo à distância, mesmo só com uma palavra proferida, elas tinham certeza que ele poderia curar. E aí, elas não medem esforços para isso. Elas chamam o mensageiro, mandam o cara correr até lá, passar um dia de caminhada para chegar até Jesus, para que aquela mensagem chegasse nele. Porque elas tinham certeza que Jesus poderia curar o seu irmão. E o mensageiro vai, e ele passa um dia inteiro, e elas acreditavam que quando a mensagem chegasse em Jesus, ele iria fazer alguma coisa. Duas coisas que a gente pode tirar daqui dessa parte do texto. Em primeiro lugar, até os amigos mais próximos que Jesus ama adoecem, passam por algum tipo de adversidade, algum tipo de problema. As enfermidades, elas são consequências da queda, da nossa natureza caída, pecaminosa. Por causa dessa natureza nossa que é corrompida pelo pecado, a gente sofre com enfermidades. E as enfermidades vão ficar aqui enquanto Jesus não voltar. Elas nunca deixarão de existir. Então só aqui a gente já consegue tirar um ensinamento que se converter, virar crente, ir para a igreja, orar, ter uma vida com Deus, não vai impedir ninguém de ficar doente, ou de passar por algum tipo de adversidade, ou de problema, ou até mesmo de sofrimento. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: qual deve ser a nossa atitude quando a enfermidade ou a adversidade bater na nossa porta, ou na porta de alguém que a gente ama, como é o caso aqui? Esse é o segundo ensinamento que a gente pode tirar dessa parte do texto. Porque normalmente quando o sofrimento chega, quando a doença chega, o problema chega, nossa atitude é se desesperar, é ficar com medo, é ficar angustiado, aflito. Às vezes a gente fica tão fragilizado que a gente não consegue nem orar. Quem aqui já não passou por uma situação que diz assim: eu não tenho forças nem para orar? Mas é nesse momento que a gente deve orar. É nesse momento que a gente tem que se colocar aos pés do Senhor. E mesmo que não saia nenhuma palavra da nossa boca, a gente tem que se render aos pés dele e dizer: Senhor, eu não sei nem o que fazer, eu não sei o que falar, eu preciso da tua ajuda. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. A gente deixa de orar, a gente deixa de ir para a igreja, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de viver em comunhão com Deus, porque a ansiedade, o medo, o desespero, o sofrimento se agiganta na nossa vida e a gente não consegue recorrer a Jesus. Mas olha o que Marta e Maria fazem. Elas mandam um recado para Jesus. É a primeira coisa que elas fazem. O irmão delas está doente e elas estão com medo da morte, mas elas sabem que Jesus pode
fazer alguma coisa. Elas creem em Jesus como o Messias. Então elas mandam um recado para ele. Mandam um mensageiro até lá com um recado para dizer que Lázaro está doente. Então sempre que você passar por algum tipo de sofrimento, de adversidade, de problema, se coloque aos pés de Jesus. Mande um recado para ele. Como que a gente manda um recado para Jesus? É só orando. A nossa forma de falar com Jesus é em oração. Mande um recado para Jesus. Jesus nunca está longe, por mais que ele esteja aqui, como nesse caso, a 40 quilômetros de distância, ele recebe a nossa mensagem. Ele vai ouvir o nosso pedido de socorro. Tenha fé. Aí, seguindo a história, vem a resposta de Jesus, que parece ser um alívio. Jesus diz assim: essa doença não acabará em morte. É um alívio ouvir isso. Tá bom, ele está doente, mas a doença não vai acabar em morte. Ufa, ele vai ficar bom então, né? Ele diz: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. D.A. Carson, teólogo, ele afirma o seguinte: se a morte de Lázaro ocorreu para que a glória de Deus pudesse ser revelada, essa particular revelação da glória de Deus é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isso é, a ressurreição de Lázaro proveu uma oportunidade para Deus, ao revelar a sua glória, glorificar o seu Filho, pois esse é o propósito expresso do Pai, que todos honrem o Filho enquanto honram o Pai. Ou seja, essa doença vai proporcionar a realização do maior sinal de todos, que vai revelar a glória de Cristo. Só que nessa hora ninguém sabia disso, só Jesus. Acompanha comigo agora o versículo 5. O apóstolo vai continuar a narrativa, ele vai dizer: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Até aí. Então no versículo 5, mais uma vez, João vai trazer a informação de que Jesus amava muito aquela família. E não pensem que essas frases colocadas aqui são aleatórias. Quando João traz mais essa informação mais uma vez, é porque tem um propósito claro. Olha só, quando Jesus ouve que Lázaro está doente, ele faz o que qualquer um de nós faria quando ouvisse que uma pessoa amada nossa estaria doente. Correria para ficar perto dela. É ou não é verdade? Mas Jesus não faz isso. Ao invés de voltar para a Judéia para ficar perto do amigo, ou até mesmo para curar o seu amigo, Jesus decidiu que não iria voltar e ficou mais 2 dias ali onde ele estava. Eu não sei vocês, mas eu quando eu fico sabendo que alguém da minha família está com alguma doença, eu largo tudo e corro para lá, me desembesto e saio atropelando todo mundo. Mas Jesus não fez isso, apesar de João falar que Jesus amava muito essa família. Jesus não fez isso. Por que ele não fez isso? Para que a glória de Deus fosse revelada.
Vou fazer um cálculo aqui com vocês. Quem é de humanas vai ter um pouco mais de dificuldade, mas quem é de exatas vai conseguir me acompanhar. Olha só, a cidade que Jesus estava ficava a 40 quilômetros de Jerusalém, cerca de 30 e poucos quilômetros de Betânia, certo? Ele estava a mais de 30 quilômetros de Betânia. E a gente já sabe que para chegar lá era um dia de viagem, de Betânia até lá era um dia de caminhada. Então, pensando aqui, o mensageiro que as irmãs mandaram passou um dia para chegar até Jesus, certo? Quando Jesus ouviu o recado, beleza, ele deu uma resposta e despachou o mensageiro. E aí Jesus passa mais 2 dias ali, só aí já foram 3 dias. E aí Jesus resolve voltar depois dos 2 dias. Então é mais um dia de caminhada, 4 dias, certo? Isso bate com a informação que a gente vai ver mais na frente, que João fala que quando Jesus chega lá, Lázaro já tem 4 dias de morto. Então casou aí, pessoal de exatas conseguiu entender legal. De humanas, deu para entender? Então pronto. Mas pensa comigo, beleza, se Jesus chega lá, ele já tem 4 dias de morto, e de acordo com os nossos cálculos, o mensageiro no primeiro dia, quando o mensageiro chega, ou logo depois que ele conversa com Jesus, Lázaro morre. Concorda comigo? Porque se Jesus chega lá, Lázaro já tem 4 dias de morto, então no primeiro dia, Lázaro morre, certo? No dia do mensageiro. Mas olha que interessante, quando o mensageiro diz que passa o recado para Jesus, Jesus responde assim: essa doença não acabará em morte, sendo que Lázaro ou já estava morto, ou iria morrer logo em seguida. E ele diz: é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mesmo que Lázaro tenha morrido, o fim não seria a morte, e Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que ou Lázaro já estava morto, ou ele iria morrer logo em seguida. É por isso que ele diz que o fim não será a morte. E mesmo que Lázaro morra, o fim não será a morte, porque Jesus já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, já sabia que ele iria fazer o maior sinal que ele poderia fazer, o maior milagre que o Messias prometido iria fazer, que era a ressurreição. Trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, pode ser, meus irmãos, que em algum momento das nossas vidas, em nossas orações, no momento de angústia, de sofrimento e até de dor, e a gente ore para Deus, e pode ser que a resposta de Deus seja que Ele ainda vai ficar 2 dias ali, pode ser que Ele ainda vai ficar 1 mês, que Ele ainda vai ficar 1 ano, pode ser que Ele não responda, porque só Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. O tempo que Deus leva é porque Ele tem um propósito para aquilo que você está passando. Os 2 dias que Jesus leva para voltar para Betânia tinha um propósito, e é que a glória de Deus seja revelada por meio dessa situação, desse sofrimento. Nesse momento, nesse contexto, Lázaro precisava morrer para que a glória de Deus fosse manifestada em Cristo. A glória de Deus e a glória de Cristo não seriam reveladas da mesma forma se Jesus tivesse curado Lázaro à distância, ou se ele tivesse voltado na mesma hora. E eu não estou dizendo aqui que cada situação ruim, sofrida que a gente passar na nossa vida, Deus vai fazer um milagre extraordinário para revelar a glória dele. Porque muitas vezes Ele não vai fazer, na maioria das vezes Ele não vai fazer uma coisa extraordinária. A gente precisa ficar ciente de que quando a gente vive uma nova vida com Cristo, a nossa vida deve ser para a glória de Deus, seja na felicidade, seja no sofrimento. Tudo na nossa vida é para revelar a glória de Cristo.
nos momentos de aperto, nos momentos de sofrimento, nos momentos difíceis, nós como cristãos verdadeiros precisamos olhar para essas situações e pensar: como que eu posso glorificar o nome de Jesus por meio do meu sofrimento? Como que Jesus pode ser glorificado por meio dessa situação que eu estou passando? E eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, porque eu sei que não é. Mas nós somos cristãos, e como cristãos, nós devemos viver para a glória de Cristo até no sofrimento. Precisamos ter fé e confiar que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele tem um propósito, até mesmo nas nossas dores. Aí o texto vai seguir com um diálogo aqui entre Jesus e os seus discípulos. E os seus discípulos, mais uma vez aqui, nitidamente ainda não conseguem entender tudo o que está acontecendo junto com Jesus. Jesus convoca eles: vamos voltar para a Judéia, né? Passou os 2 dias, aí Jesus diz: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos ficam com medo, lógico, eles iam ser apedrejados. Diz: Senhor, nós iríamos ser apedrejados, vamos voltar para lá. E Jesus faz um discurso que é muito parecido com o que ele fez na cura do cego de nascença. Ele vai usar a metáfora aqui de um dia de trabalho. Então ele vai comparar o trabalho dele, Jesus, o ministério dele, o que ele veio fazer aqui na terra, com um dia de trabalho. Ele vai dizer: olha, um dia de trabalho tem 12 horas. Enquanto tem essas 12 horas, tem luz. Enquanto tem luz, a pessoa trabalha. Quando chega a noite, não tem luz, não tem como trabalhar. Então Jesus está dizendo: o meu trabalho aqui ainda não terminou. Enquanto eu estiver trabalhando, tem luz. Enquanto eu estiver trabalhando, as coisas vão acontecer do jeito que é para acontecer. Quando o meu trabalho terminar, aí vem as trevas. Aí vem a noite, e a partir desse momento, aí sim começa o meu sofrimento. Então não se preocupe, vamos para Betânia, que ninguém vai apedrejar a gente, porque não é a hora. Quando chegar a hora, eles vão começar o meu sofrimento. E aí Jesus diz para eles que já sabe o que aconteceu com Lázaro. Jesus diz: Lázaro adormeceu. Ele quis ser educado, né? Lázaro adormeceu. Mas aí os discípulos, mais uma vez, não entendem. E aí Jesus tem que desenhar: olha, Lázaro morreu. Gente, Lázaro morreu. E Jesus diz assim: e eu estou contente por não ter ido lá. Por que Jesus fala isso? Ele está contente porque Lázaro morreu? Não. Veja só, esses homens que estão com Jesus, eles estão sendo treinados para assumirem a propagação do Evangelho quando Jesus morrer, ressuscitar e for para a glória. Então são esses homens os responsáveis por continuar a pregação do Evangelho na terra. Então o treinamento deles aqui é nível altíssimo, nível hard. Quem joga videogame sabe, é nível altíssimo. Então Jesus está falando: eu estou contente de não ter ido lá, porque agora vocês vão ver a glória de Deus manifestada em mim. Agora vocês vão ver o poder de Deus que se manifesta através de mim. Mesmo assim, Tomé não entende, né? Tomé diz: vamos morrer com ele, vamos lá morrer com ele. E aqui é interessante porque os discípulos se parecem muito com a gente, né? A gente tem esses momentos que a gente tem uma fé em Jesus inabalável e depois a gente não entende nada do que Jesus está querendo dizer. Mas vamos lá, continuando aqui no texto. Acompanhe aí no versículo 17. Então Jesus chama eles: vamos voltar para Betânia. E aí eles voltam. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. No começo, então, aqui no versículo 17, essa informação de que Lázaro estava morto há 4 dias bate então com aquele cálculo que a gente fez. Porém, tem outra situação. Tinha uma crença nesse mundo aí antigo, tinha uma crença que o espírito da pessoa assim, a pessoa morria, mas o espírito dela só saía do corpo depois do 3º dia. Eu creio que Jesus foi no 4º dia, que era para o morto estar bem morrido e não ter desculpa nenhuma para dizer assim, não, é porque ele ainda estava com o espírito. Jesus foi logo no 4º, não tem desculpa quando ele ressuscitar. Bem, como Betânia ficava aí 3 quilômetros, bem pertinho de Jerusalém, bem pertinho para algumas pessoas, né? Para mim é longe para caramba, porque eu não ando nem 500 metros, mas para eles que andavam aí 40 quilômetros, era bem pertinho. Então, muita gente tinha ido visitar as irmãs para consolá-las, né? E assim, os estudiosos dizem que esse era uma atitude comum entre as pessoas de melhor condição, né? Essa questão de ir visitar para consolar, era uma prática das pessoas que tinham uma melhor condição financeira. Então, provavelmente, essa família tinha uma boa condição financeira. Aí Marta, quando ela ouve falar que Jesus está chegando, ela corre até ele. E aí, do mesmo jeito, né, que aconteceu lá em Lucas, ela muito impulsiva, né? Ela corre e vai até Jesus. E Maria, que é mais quieta, fica em casa. Mas aí, gente, vai agora acontecer um diálogo que é impressionante, tanto da parte de Marta, quanto da parte de Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Meus irmãos, eu vou ler de novo só as palavras de Marta, essas 3 frases de Marta. Presta atenção comigo. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E por último ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E quando eu vejo, quando eu leio, eu ouço essas palavras de Marta, eu fico envergonhado com a minha fé diante dessas declarações. Marta sabe que o irmão não teria morrido. Sabe por quê, meus irmãos? Em toda a Bíblia, ninguém morreu na presença de Jesus. Pode ler. Ninguém morreu na presença de Jesus. Ela sabe que Jesus é poderoso para não deixar seu irmão morrer. Mas ela diz: mesmo agora, mesmo com meu irmão morto, eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Depois ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia.
Por que ela diz isso? Certeza da salvação. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe que Ele é o Filho de Deus. Ela sabe que Jesus já salvou Lázaro. E que mesmo morto, ele está salvo e tem a vida eterna. Depois ela diz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O irmão dela está morto. Jesus não curou Lázaro. Jesus nem sequer voltou quando recebeu a notícia de que ele estava doente. Mas ela aqui não está se queixando, ela não está questionando, ela não virou a cara para Jesus. Quando ela ouviu Jesus chegando, ela não fez de conta que ele não estava ali. Ela declarou e reafirmou a sua fé em Jesus, o Cristo. E é assim que tem que ser a nossa fé, meus irmãos. Em meio ao sofrimento, à dor, aos problemas, à aflição, nós temos um Senhor e Salvador, e nós devemos depositar toda a nossa fé e declarar: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo agora, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na aflição. O que a gente vê hoje, nessa geração, uma geração de crentes rasos, de crentes que seguem uma teologia de vitórias, ou uma teologia de ego, uma teologia cheia de vontades, que quer um Deus que satisfaça os seus desejos, uma geração de mimimi, de vitimistas. E aí quando Deus não faz o que ela pediu, ela não quer mais esse Deus. Não, esse Deus aí não é o Deus que eu quero. Ela escreve uma Bíblia só para ela, porque essa daqui não satisfaz o que ela quer. Mas nós, cristãos, precisamos entender que nada nesse mundo, nada é mais importante que a glória de Deus. Nada. A minha vida não é mais importante que a glória de Deus. A sua vida não é mais importante que a glória de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus fala: qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é glória a Deus. Esse mandamento está se referindo à glória de Deus. Marta aqui está desolada, arrasada, acabada, mas ela olha para Jesus e ela não reclama. Ela reafirma a sua fé. Ela declara: eu sei quem tu és, eu creio em ti. Tu és o meu Senhor. E é assim que nós precisamos ser, porque a glória de Deus é mais importante que as nossas vidas, mais importante que o nosso orgulho, mais importante que o nosso sucesso, que o nosso trabalho, que as redes sociais, que a nossa família. É mais importante do que qualquer coisa. Mas tão impressionante quanto as declarações de Marta são as palavras de Jesus. Eu vou ler agora só as frases de Jesus. Jesus fala assim: o seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus afirma aqui com toda a convicção que Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Ele vai devolver a vida a alguém que já morreu. E aí logo em seguida Ele se revela. Ele se revela, Ele resume a Bíblia em uma frase: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição. Por que Ele colocou a ressurreição antes? Eu sou a ressurreição. Por quê? Porque todo ser humano nasce morto. Morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. Quando Jesus diz eu sou a ressurreição, é porque eu posso dar vida aos mortos.
e vocês estão mortos, e eu posso dar vida para vocês, eu posso lavar os pecados de vocês, eu posso salvar a vida de vocês e dar a vida eterna. E aí depois disso Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Por que a vida? Porque a partir do momento que o morto ressuscita, ele tem uma nova vida, uma vida para a glória de Deus, uma vida em santidade, uma vida eterna. E se tem uma coisa que é comum entre todas as pessoas, todos os seres humanos, todos, se você tem uma pessoa famosa que você admira, não que você idolatra, mas que você admira, uma pessoa famosa, você diz assim: gente, eu não tenho nada em comum com essa pessoa. Tem uma coisa em comum entre você e ela: o medo da morte. Porque se tem uma coisa, né, tem um ditado que já diz: se tem uma coisa que é certa, é que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, né? A morte é a única certeza que temos na vida, é assim o ditado: a morte é a única certeza que temos na vida. A pessoa pode até dizer que não tem medo de morrer, mas ela tem medo, com certeza ela tem medo de que alguém que ela ama morra. E essa é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Não sei se eu estou quebrando a expectativa de alguém, mas a gente vai morrer, gente, todo mundo. Todos nós vamos morrer um dia. Mas tem uma outra pergunta que é comum entre todas as pessoas: o que vem depois da morte? Todo mundo quer saber o que vem depois da morte, ninguém sabe responder, só a Bíblia. Aqui nessa palavra tem todas as respostas, porque ela é muito clara em dizer que foi o pecado que nos deu esse presente, que é morrer. Todos nós nascemos pecadores, mortos espiritualmente, separados de Deus, inclinados para o mal e condenados ao tormento eterno. Essa é a resposta da Bíblia para o que vem depois da morte. Mas a Bíblia não é um livro de terror, ele é um livro de esperança. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ela vai revelar um Deus amoroso, misericordioso, que se fez carne, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, carregou os nossos pecados, nos deu o perdão, a salvação e a vida eterna. O que vem depois da morte, ou a condenação eterna, ou a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então a morte não é mais um fim, mas é uma passagem para a glória eterna com Cristo. É isso que Jesus está falando. Quem crê nisso, ainda que morra, viverá. E Marta creu nessa verdade. Meus irmãos, em meio ao sofrimento, em meio à dor, ao risco de morte ou até mesmo ao luto, nós precisamos olhar para Cristo e falar como Marta: eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, eu tenho crido que Tu és o Filho de Deus. Então, no momento que você estiver passando por um sofrimento, e se você não estiver passando agora, mas você vai passar, pode ter certeza, nesse momento lembre-se, glorifique a Deus também no seu sofrimento, também na sua dor, assim como Marta. O nosso maior medo não deve ser a morte física, deve ser a morte espiritual, a morte eterna, a morte sem Cristo, porque aí, meus irmãos, é o fim da linha. Mas morrer com Cristo é o início de uma vida eterna na presença gloriosa dEle. E com isso em mente, a gente pode dizer como Paulo diz aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Continuando aqui o texto, acompanha aí no versículo 28, depois que Jesus e Marta têm essa conversa, né, muito impressionante, no versículo 28, Marta então vai para casa chamar Maria, e ela fala: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele.
Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Meus irmãos, Marta vai para casa falar para Maria que Jesus chegou e que está chamando ela. E aí Maria vai até Jesus. As pessoas que estavam ali consolando Maria acham que ela vai ao sepulcro e acompanham ela. Quando Maria encontra Jesus, ela se joga aos pés dele, sofrendo. A gente pode aqui pelo texto supor que ela estava sofrendo muito, né, que ela estava muito arrasada. E aí ela fala a mesma frase que Marta falou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, pode ser que elas já tinham conversado sobre isso, que elas já tinham chegado a esse entendimento juntas. E elas falam isso para Jesus. Por quê? Porque elas tinham fé que Jesus era o Cristo. Mas o sofrimento dela era tanto que ele atingiu o coração de Jesus. O versículo 35 diz: Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. São duas palavras carregadas de tanto significado que eu não vou conseguir expor tudo o que tem para falar sobre isso. Mas a gente vai falar algumas coisas importantes. Os estudiosos, eles têm vários conceitos em cima dessa frase, né, desse acontecimento, desse choro de Jesus. Mas a gente vai falar só alguns aqui. Primeiro, Jesus chorou porque amava Lázaro. Isso a gente já sabe porque o próprio João deixou registrado nessa carta, nesse evangelho. João amava Lázaro. E mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo, ele chora, porque o seu amigo que ele amava faleceu. Jesus chora também por compaixão de Maria e de todos aqueles ali que estavam sofrendo com a perda de alguém muito querido. E aí tem algumas pessoas, né, que estão ali, que olham Jesus chorando e dizem: olha como ele o amava, se admiram, né, com o amor de Jesus por Lázaro. Mas, como sempre, em todo lugar que tem muita gente, tem os que falam bem, tem os que falam mal, né? Ele cura o cego de nascença, não poderia ter curado o amigo que ele amava, né? Tipo assim, que amor é esse? Enfim, meus irmãos, algo que fica evidente em toda a Bíblia é o amor, a misericórdia e a compaixão de Jesus para conosco. Assim como um pai e uma mãe sofrem quando um filho sofre, choram quando um filho chora, muito mais ainda, Jesus sente as nossas dores, sente as nossas aflições, os nossos sofrimentos, por causa da sua compaixão. Se nós estivermos em algum momento das nossas vidas, passando por algum sofrimento, pode ter certeza que Jesus está sentindo junto com você. Ele sente a tua dor, Ele sofre contigo, porque Ele te ama. No momento de sofrimento, a gente pode fazer como Maria, se jogar aos pés de Jesus e crer que Ele vai sentir a nossa dor, que Ele vai ter compaixão de nós e que Ele vai nos ajudar a passar por aquele momento. Continuando no versículo 38, a gente vem então para o clímax da história. Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada.
Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então aqui no 38 fala dessa gruta, né? Desse sepulcro, que era uma gruta que tinha uma pedra. Uma gruta normalmente era um cemitério particular. Então só as famílias de melhores condições tinham essa possibilidade de ter uma gruta. Mais uma informação aqui de que essa família deveria ter condições, né? E aqui dá para a gente perceber a semelhança entre a morte e a ressurreição de Jesus com essa situação aqui de Lázaro, né? Mas aí, meus irmãos, chega o clímax dessa história, chega o grande momento da narrativa de João. O maior sinal que vai revelar a glória de Deus, que vai revelar Jesus como Messias prometido, vai acontecer agora. E ninguém ali estava esperando por isso. Aí Jesus pede que tirem a pedra. E Marta, nesse momento, mostra que é gente como a gente. Porque até pouco tempo ela tinha feito uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura. Mostrou que ela tinha fé em Jesus, que ele poderia fazer qualquer coisa. Mas agora ela diz: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Possivelmente Marta não pensava que Jesus poderia ressuscitar o irmão dela. E aí mostra que é mais ou menos assim que a gente faz. A gente está passando por uma situação muito difícil, a gente coloca nas mãos de Deus, ora tanto, e aí Deus concede a bênção, né? Concede a vitória, glória, a gente dá glória a Deus por tudo, é um dia maravilhoso. Aí no outro dia chega outra bomba, outro sofrimento, e a gente esquece do que Deus fez ontem. A gente esquece da fé fortalecida, né, que a gente teve ontem, e a gente vacila de novo. Senhor, já faz 4 dias, ele já está até cheirando mal. Mas aí Jesus chega e puxa a orelha de Marta. Eu não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Que essa frase resume o objetivo de todos os milagres de Jesus. Todos. A glória de Deus. Todos os sinais, todos os milagres que Jesus faz, é para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus não está ali para remover a pedra de Lázaro, não está ali para chamar Lázaro pelo nome, para mudar a sua história, ressuscitar os seus sonhos. Apesar de que isso até vai acontecer, mas não é para isso que Jesus fez esse milagre. O propósito do milagre é a glória de Deus revelada em Jesus. Ele diz: eu não falei, se você cresce, veria a glória de Deus. Esse é o propósito. Eu não tenho nada contra a Aline Barros, gente, eu até gosto muito das músicas dela. Fala a verdade, todo mundo já cantou muito essa música, não já? Remove a minha pedra. Todo mundo. É uma música bonita, né? Eu cantei várias vezes, principalmente quando eu estava internado com 4 pedras nos rins. Cantava de manhã, de tarde, de noite. Mas aqui, meus irmãos, Jesus revela o propósito para a glória de Deus. E aí depois que ele revela o propósito, ele ora em voz alta. Ele ora para
glorificar a Deus pelo que ele vai fazer. E ele ora em voz alta para que todos vejam que ele está glorificando ao Pai. E aí Jesus vai fazer agora, vai chegar no bam da história. E olha que coisa impressionante. Pensa comigo, entra comigo nesse pensamento aqui, viaja, como diz o pastor Clóvis. Viaja comigo. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai mexer com todas as leis naturais que existem. Naturais, sobrenaturais, espirituais, física, química, biologia. Jesus vai mexer com tudo, para que tudo seja convergido para o que Ele quer. Meus irmãos, existe uma lei chamada gravidade. Todo mundo aqui sabe. Existe uma lei chamada gravidade. É o seguinte: eu vou jogar esse microfone aqui no chão. Por causa da lei da gravidade, o microfone vai cair, certo? Eu não vou jogar porque eu soube que ele já caiu ontem, ele já está meio fragilizado. Mas se eu jogar, ele cai? Cai, não cai? Por causa da lei da gravidade. Se eu disser assim: gravidade, dá um pause, para aí, que eu vou jogar aqui, mas eu não quero para ele cair. Ela vai parar? Não. Porque eu não tenho poder nenhum sobre a gravidade, é uma lei. Eu não tenho poder nenhuma sobre as leis da física, as leis naturais, sei lá, de biologia, de química, essas coisas tudo. Eu não tenho poder, você não tem poder, ninguém, nem nada consegue mexer com as leis. Só Jesus. E Jesus, Ele vai fazer isso só falando. Só falando. Ele vai proferir uma palavra. É a mesma palavra que disse: haja luz, e houve luz. É a mesma palavra que disse: haja céus, haja terras, haja mares, haja sol, haja lua, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É a mesma palavra que decretou uma coisa que não existe e ela passou a existir. Essa mesma palavra vai dizer assim: Lázaro, vem para fora. E aí quando ele fala isso, essa palavra muda o universo. E o universo obedece à palavra. E aí o morto vive. Nada produz vida. Nada produz vida. Nada. Nada produz vida. Se eu quiser agora fazer esse copo tomar vida e sair andando, ele não vai fazer. Se você quiser, ele não vai fazer. Nada produz vida. A gente pode construir um robô e ele vai viver como um robô durante todo o tempo, mas ele não tem vida. Se uma peça parar, ele para. Nem mesmo nós produzimos a nossa própria vida. Ou algum de vocês pensou assim: quero viver. Aí viveu. Você nem sabe como você apareceu com vida. Nem a gente consegue, né? A nossa própria vida não foi nós. Mas a palavra de Deus é poderosa para dar vida. Ela traz à existência o que não existe e ela traz a vida para o que está morto. Meus irmãos, eu fico pensando nisso, eu imagino, eu não consigo imaginar a imensidão desse Deus. Eu não tenho nenhuma palavra para isso, que eu acho que a imensidão é minúsculo perto do que Ele é. Você consegue imaginar isso? O tamanho desse Deus que mexe o universo apenas por uma frase. Como é que nós não podemos glorificar a Ele por todas as coisas? E aí, meus irmãos, Lázaro volta à vida. Ele vem, se levanta, todo enrolado nos panos ali. Não era igual uma múmia, tá? Não era igual no Egito. Aqui quando ele diz envolvido em panos, eles eram envolvidos em panos, mas era tudo separadinho, né?
Então ele volta à vida e sai dali, daquela gruta. E eu imagino que deve ter sido a cena mais impressionante e mais horripilante que aquele povo já viu. Mas imagina isso, um morto saindo do sepulcro. Meus irmãos, todos que estavam ali presenciaram a glória de Deus em seu Filho Jesus. Agora, não tem mais como negar. Não tem mais como negar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Não tem mais como negar. Todo mundo que olhou sabe que Ele é o Filho de Deus. Ele fez o maior milagre de todos, aquele que só o Messias poderia fazer. E isso é inegável. O texto vai dizer que muitos creram em Jesus. Com certeza, a fama se espalhou, que logo depois Jesus vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Mas também vai dizer que outros foram contar aos fariseus. Mas veja que o texto não diz que eles não creram. Eles viram o que Jesus fez e eles foram contar aos fariseus. Por quê? Porque eles sabiam que aquele sinal só o Messias poderia fazer. Meus irmãos, o plano de Deus para mostrar a sua glória através desse sinal exigia a morte de Lázaro. Lázaro precisava morrer, e João diz: apesar de Jesus amar muito Lázaro e a sua família, era necessário que essas coisas acontecessem para que a glória de Deus fosse revelada em Jesus. Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus nas nossas vidas. Surgem situações que fogem do nosso controle, sofrimentos, aflições, coisas ruins, dores, e a gente fica desesperado. Nós somos humanos, nós não somos capazes de resolver tudo que a gente queria resolver. Mas tenha certeza que até mesmo nesses sofrimentos, nessas dores, existe um propósito claro de Deus para a sua vida. E o propósito é que o nome dele seja glorificado por meio desse sofrimento, dessa dor, dessa luta. Eu sei que no meio do sofrimento é muito difícil a gente imaginar como isso glorifica a Deus. Às vezes é incompreensível como que essa minha dor glorifica a Deus. Mas sabe por que a gente pensa isso muitas vezes? Porque a nossa natureza pecaminosa, corrompida, e a sociedade que a gente vive, que está mergulhada em pecado, ela nos leva a acreditar que o mundo gira ao nosso redor, que todas as coisas têm que acontecer para que a minha vida seja mil maravilhas, para que a minha vida seja um mar de rosas, para que eu não tenha problemas. Mas isso não é verdade. A nossa vida não é mais importante do que a glória de Deus. A vida de Lázaro, que Jesus amava tanto, não era mais importante que a glória de Deus. Se fosse, Jesus tinha largado tudo e tinha ido curar Lázaro. Mas Jesus sabia que ele precisava ficar lá e Lázaro precisava morrer para que a glória de Deus fosse revelada. A glória de Deus é mais importante que a nossa própria vida. Meus irmãos, se a gente precisar sofrer para Deus ser glorificado, que sofra. Se a gente precisar morrer para que Deus seja glorificado, que morra. Foi isso que os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, fizeram. Se eu tiver que morrer de cabeça para baixo pelo meu Senhor, para que o Evangelho seja propagado, eu morro. Mas eu não nego a minha fé. O nome de Deus vai ser glorificado por meio da minha vida. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas o sofrimento é uma situação que vai acontecer, é uma realidade. Nós vamos sofrer em algum momento das nossas vidas, e no momento que a gente sofrer, a gente tem que pensar: como que Deus pode ser glorificado por meio do meu sofrimento? A nossa vida deve ser totalmente para a glória de Deus. Quando a gente fala assim, a nossa vida, a gente ouve aqui, o pastor falando, pregando, olha, a gente tem que viver para a glória de Deus. Muitas vezes a gente pensa
que só o pastor tem que viver para a glória de Deus, só o pregador, só o líder de ministério, só as pessoas envolvidas na igreja tem que viver para a glória de Deus. Não, meus irmãos, cada um de nós, salvos por Cristo, cada passo da nossa vida tem que ser para a glória de Deus, cada palavra proferida da nossa boca tem que ser para a glória de Deus. E a gente traz essas aplicações para a nossa vida cotidiana, né? Como esses ensinamentos da morte e ressurreição de Lázaro podem ser aplicados no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, mais importante do que a cura física, mais importante do que acabar com o sofrimento, do que resolver um problema, mais importante do que tudo isso, é o que Jesus faz espiritualmente. O que a gente pode ver aqui nesse texto também é um grande ensinamento espiritual, porque o que Jesus fez com Lázaro é o que Ele faz conosco espiritualmente. Os mortos espiritualmente serão ressuscitados por meio da fé em Cristo, para viver uma nova vida com Ele, uma vida de santidade, uma vida eterna. O que Jesus fez com Lázaro fisicamente é o que Ele faz conosco espiritualmente, é o que Ele faz com aqueles que creem nele para a salvação. Foi exatamente isso que Jesus falou para Marta quando Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não estava falando só de Lázaro, Ele estava falando principalmente da morte espiritual. Ele está falando: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fala. Jesus não está aqui, gente, só para curar as nossas dores, as nossas enfermidades, resolver os nossos problemas. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e dar a eles a vida eterna. E eu posso dizer, com toda a convicção, que cada um de nós, que já foi alvo da graça de Deus, que já foi salvo por Cristo, cada um de nós, meus irmãos, é um Lázaro. Amados pelo Pai, mortos pelo pecado, ressuscitados por Cristo e vivos para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso bondoso e maravilhoso Deus, mais uma vez louvamos o Teu santo nome, Pai. Te rendemos graças, louvores, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Meu Senhor, quanta graça derramada sobre as nossas vidas. Nós não merecemos tudo isso, Deus, mas o Senhor é maravilhoso. Pai, com esse texto, com esses ensinamentos de hoje, nós entendemos que precisamos viver para a glória do Teu nome, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio até mesmo ao luto. Deus, nos ajuda, Pai, porque nós somos falíveis, pecadores. Nos ajuda com Teu Espírito Santo a seguir em frente, vivendo em santidade, para a glória do Teu nome. Nos conduz, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, para que cada palavra que saia da nossa boca glorifique Cristo, para que cada passo que nós dermos na nossa vida glorifique a Cristo, para que tudo que nós fizermos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, que glorifique a Cristo, Senhor. Deus, em meio aos sofrimentos, nos ajuda a olhar para Ti como Marta e dizer: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu tenho Cristo, que Tu és o Filho de Deus. Nos ajuda a ter uma fé inabalável, Senhor, nos ajuda a compreender e aceitar o Teu propósito, Deus, que é glorificar a Jesus em todas as coisas. Meu Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos ilumine no entendimento dessa palavra,
e que possamos levar isso, Deus, como uma verdade para o nosso dia a dia. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui, que ficaram atentos à Tua palavra e que receberam a Tua mensagem. Que a vida deles glorifique o Teu Filho Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.